Graça e paz mais uma vez, igreja. Bênção do Senhor. Começando hoje uma série de mensagens sobre características do discípulo de Jesus. E eu espero que você seja impactado, mas o objetivo dessas séries, eu não sou muito de ficar pregando de série muito tempo, não, mas eu acho que essa vai demorar um tempinho. A intenção da palavra de Deus falar sobre características de Jesus não é simplesmente você saber que o discípulo, ele ensina, que ele ama, não. É assimilar toda a ministração para colocar em prática como discípulo de Jesus. E as características que não são naturais na sua vida e nem agudas, potencializadas, você vai trabalhar para potencializar. Amém? Vocês entenderam? E o que vai acontecer? O pastor vai ministrar as características de Jesus. No Reconnect, esses pregadores também vão fazer. E às vezes vai chocar com o pastor aqui. O pastor pregou de manhã um assunto e eles já tinham preparado também um assunto deles igual ao do pastor. Não tem problema, que a mensagem é diferente. Vai só capacitar mais ainda a igreja a ser uma igreja discipuladora. Amém? Você não aprende para você, você aprende para o outro. É para você ir atrás e ministrar. O pastor Vinícius Varela, da Igreja da Vila, aqui no bairro Vila Oeste, me passou um material muito interessante que ele desenvolveu e ele liberou para o pastor aplicar aqui na igreja para entregar para você mais à frente um pequeno estudo bíblico para você fazer com os seus amigos, para levar o batismo, a salvação e o batismo. Então, irmãos, a igreja, esse primeiro semestre, início do segundo semestre, ela vai estar capacitando para coisas novas que vão vir acontecer na igreja. E nós precisamos receber as pessoas novas com alegria no coração, prepará-las para trazer mais pessoas ao reino de Deus. Nós não temos como propósito de visualizar, igual alguns fazem, meio espiritualista aí, vamos visualizar, vamos colocar no plano mental uma igreja de 3, 4 mil membros. Irmãos, se for para mentalizar assim, eu prefiro mentalizar os municípios de Minas Gerais que ainda não têm presença evangélica, para que o evangelho chegue lá e estabeleça uma igreja do Senhor Jesus lá. Há um desafio aí, amém? Há um desafio, principalmente você aposentado, começar a colocar à disposição para ir para esses lugares durante a semana, servir a Deus nesses lugares. Vamos estar orando. Tem nada programado, tem nada escrito disso aqui. É o que Deus está colocando para a gente já há um tempo no nosso coração. E eu vejo, irmãos, que está na hora da igreja. Aquela pegada. Tivemos uma reunião maravilhosa lá na casa da Isana, dando o certificado para aqueles que formaram na sala de liderança. É outra mudança que vai acontecer na igreja. E você que está na internet nos ouvindo, está gostando? Vem participar com a gente se você não é de uma igreja cristã evangélica. Se você já é, vai para a sua igreja e fica firme com Jesus lá. A não ser que Deus mande você, direcione você para vir aqui para servir a Deus. Aí eu não posso impedir. Mas o nosso propósito, tanto o Josimar já sabe, a Isana e agora esse grupo que estava lá na casa da Isana, o nosso propósito é transformar a escola bíblica discipular na escola de liderança e uma sala de capacitação bíblica. É o que está acontecendo hoje lá com o Josimar. Então nós vamos ter um currículo mais para frente para que isso venha acontecer. Módulo 1, módulo 2 de liderança já foi dado. Agora Deus vai levantar pessoas para dar esse módulo lá na frente, que não vai ser Isana. Está começando o módulo 3. E se você quer fazer o módulo 3, não tem problema fazer o 3 sem fazer o 1 e o 2, não. Depois você faz. O importante é você se envolver agora enquanto está começando. Para você ser capacitado na sua liderança em nome de Jesus. Aonde você está, você é um líder de Jesus, um discípulo de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, cresça o Senhor com poder e autoridade em nossos corações neste lugar. Que o nome do Senhor seja glorificado. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e que o Senhor faça grandes coisas mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Então vamos lá para a palavra de Deus, pois ela é a base da nossa vida. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Vamos ler. E você já escreve aí no capítulo 9, direcionando depois para Lucas 9 também. Marcos 9, 38 a 41. E depois Lucas 9, 49 e 50. Vamos Marcos então, capítulo 9, 38 a 41. João disse a Jesus. Quem falou com Jesus? João. Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, somente de 2 versículos, 49 e 50. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Mas Jesus disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Amém? Irmãos, parecer com alguém não significa que é um discípulo deste alguém. Você pode ter aparência, pode ter o jeito da pessoa, pode falar até parecido com a pessoa, vestir parecido com a pessoa, mas não é discípulo. Antigamente é uma palavra complicada, né, irmãos? Porque antigamente pode ter sido ontem, com a evolução tão rápida das coisas, né? Mas no tempo passado, eu gostava de chegar da aula, viu, Daniel? E assistir um programa que depois ele passou para a noite. Kung Fu. Quem assistiu essa série? Kung Fu. Levanta a mão, dinossauros. E estou vendo uns jovens ali, assim, meio canhadinhos. Não pode levantar a mão mesmo. Mas você assistiu aonde? Onde é que você assistiu? Passou nesses canais mais alternativos? Ah, as VCD. Joia. Kung Fu era uma série de um menino. Como é que era o nome dele? Beija-flor? Não. Borboleta? Não. Eu esqueci. Gafanhoto. Era gafanhoto, né? Então, o gafanhotinho lá, ele foi criado num monastério e o seu mestre ensinava a arte marcial do Kung Fu, mas também ensinou muito o quê? Princípios de sabedoria do budismo. Ele cresceu, ele virou um homem e saiu para uma jornada. E essa jornada, pelo que a gente entende, era no tempo passado, depois quase do faroeste, mudando já aquele período do faroeste, da conquista territorial lá dos Estados Unidos, né? E ele se encontra ali para uma jornada. E sabe o que é interessante e o que me chamou muita atenção nessa série que eu não gostava de perder? Não eram os golpes de Kung Fu, da defesa pessoal, mas eram os princípios de sabedoria que ele aplicava em cada episódio. Mesmo estando num lugar diferente, totalmente diferente da sua tradição, do seu costume, da sua alimentação, ele se encontrava a cada episódio uma situação diferente, em que através dos princípios que ele aprendeu do mestre, ele conseguia no final daquele episódio se sair muito bem. Esse é o verdadeiro discípulo que aprendeu e colocou em prática os ensinamentos do seu mestre. Eu estudei uma parte do meu seminário no Equatorial, Seminário Batista Equatorial, lá em Belém do Pará. E por um bom tempo a gente achava graça de um colega que atrás do seminário tinha uma igreja boa, uma igreja grande, uma igreja forte para aquela época,
Já estava chegando quase 1.000 membros naquela época, aquela igreja. Eu não me recordo o nome da igreja. E eu tinha um colega mais velho, que eu era quase um calouro, né? Estava no meu segundo semestre, quando eu fui para lá. E esse colega, ele vestia igual o pastor dele. Era seminarista desse pastor. Ele penteava o cabelo igual, porque o cabelo dele era parecido do pastor. Ele usava gravata bem semelhante à do pastor. Ele cumprimentava as pessoas na igreja como pastor. Ele falava como pastor. E ele pegava parecido com o pastor. Então, os colegas morriam de rir dele. E eu, no embalo, não conhecia, acabava rindo também. Pequei, confesso, me perdoe. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi o seguinte, que ele estava certo, porque ele estava acompanhando o pastor. E, no momento certo, ele ia se romper daquele pastor e entender que ele tem o jeito dele, mas os ensinamentos ficariam. Eu tenho certeza que se eu encontrasse com ele hoje, ele não está vestindo igual o pastor, ele não tem o cabelo igual do pastor, nem a gravata igual do pastor, e nem rindo igual o pastor, mas ministrando a palavra de Deus que o seu pastor ensinou, e obedecendo a Jesus como o seu pastor obedecia. E é por aí, irmãos, que eu quero pensar com você hoje sobre esse texto que nós lemos de João. E vamos entrar um pouquinho na vida de Pedro e um pouquinho na vida do apóstolo Paulo. Ok? Então, o texto que nós lemos me chama a atenção uma coisa muito importante. João chama Jesus de quê? De Jesus? De mestre. A Lívia falou ali, mestre. Ele aproxima de Jesus e fala assim, mestre. Ele era discípulo de Jesus, estava com Jesus, caminhava com Jesus. Ele era aquele discípulo que lá na ceia estava ao lado de Jesus. E que Jesus chamava de discípulo amado. Quando o apóstolo Pedro ali, após a ressurreição de Jesus, antes da ascensão de Jesus, lá na praia, que Deus ha tratado o coração de Pedro, perdoá-lo 3 vezes, né? Tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro. Ele fala, e o que vai ser desse seu discípulo que o Senhor ama? Está falando de Jesus, de João. Qual foi o resultado na vida de João, irmãos? Escrito que ele deixou para nós. Nós sabemos que a história final de João foi muito triste, né? Exilado na ilha de Patmos, foi depois um mártir, sofreu muito, mas foi um bom pastor. Mas o que ele deixou para nós? Um evangelho e 3 cartas na palavra de Deus para nós. Olha o resultado desse homem que andou com Jesus, foi discipulado por Jesus e aprendeu a amar Jesus e a obedecer a Jesus. Ele era zeloso. Só quer que vá lá e toma posição? Ele era o quê? Boanerges, filho do trovão. Ele e seu irmão, filhos de Zebedeu. Mas, depois, o apóstolo do amor. Meu irmão, você foi transformado por Jesus? Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você foi transformado por Jesus? O que Jesus fez de novo na sua vida, você precisa continuar com uma coisa muito importante, que João tinha, que João não desprezou, é estar com Jesus. Primeiro característica do discípulo de Jesus é querer estar todos os dias com Jesus. Mas pastor, ele é Emanuel, Deus conosco. Ótimo. Você tem essa convicção, você tem essa certeza, você tem essa promessa, mas você quer estar com Jesus? Ele quer estar com você, mas você quer estar com Jesus todos os dias? Depois nós temos Pedro. Pedro foi chamado por Jesus, um iletrado, cheirando perfume de peixe. A Boticário ainda não fez esse perfume, né? Mas ele cheirava muito peixe. Eu não sei se você, na sua infância, teve oportunidade. Eu tive essa oportunidade. A gente tinha com muito sacrifício de variante, 5 na variante. Variante 72, depois uma 74. Já era velha na época. Papai levava a gente lá na praia de São Francisco,
Tapiruna, Travessão, quem que sabe onde é, depois de Campos. A praia era cheia de porco, tinha porco demais naquele lugar. E lá tinha uma pesca artesanal chamada arrastão, onde os pescadores acordavam de madrugada, iam lá soltando a sua rede no alto mar, deixavam uma ponta aqui na terra, né? E depois fechava outra ponta, e aí por volta de umas 7 horas da manhã, 7h30, eles estavam lá puxando, a gente chegava para a praia, ajudava a puxar aquela rede e arrastava tudo, né? Limpava o fundo do mar. É uma pesca proibida hoje, né? E aqueles homens tinham um cheiro especial, eles cheiravam peixe. Você sabia que ele era pescador, por mais que ele tomasse banho, quando ele põe a roupa de trabalho dele, é pescador. Cheiro de peixe, você acostuma com aquele cheiro de peixe. E me chamava muita atenção aquilo ali, porque Pedro era um pescador e pescava dessa forma, artesanal. E Jesus o chama e vê em Pedro o que viu em você. Não importa se você é motorista, se você tem sua pequena empresa, que a Michelle está começando, não importa se você é um empregado, funcionário público, se é um advogado, se é um enfermeiro, se é um auxiliar de escritório, se é uma pessoa de cobrança, não importa se é professor, não importa se é do lar. Eu sei que Jesus olhou para você e viu alguém que ele interessou para estar no reino dele. E você foi alcançado pela graça dele, como Pedro foi alcançado. Pedro andou com Jesus. Pedro teve seus altos e baixos, que eu não vou ficar falando a história de Pedro. Mas o que me chama a atenção na vida de Pedro é quando, em Lucas capítulo 22, 54, 60, quando Jesus é preso ali no jardim de Getsêmani, e ele chega então lá no pátio, onde João, o apóstolo do amor, abre a casa, onde Jesus seria ali interrogado, e João dá um jeitinho de Pedro entrar, e Pedro entra. Pedro estava preocupado com Jesus, Pedro tinha um amor por Jesus muito grande, mas Jesus tinha falado com ele que ele iria negá-lo. Antes do toque do galo, ele ia negar quantas vezes? 3. Antes que tocasse 2 vezes, a mudança da guarda. E aí, Pedro está ali, aquietando-se ali, sentado, quietinho, perto do fogo, estava fria aquela noite. Passa uma pessoa, uma mulher diz: este homem estava com ele. E ele pragueja, ele acha ruim, pega. Depois passa outra pessoa e fala assim: é um deles. Por último, passa uma outra pessoa e faz uma identificação completamente diferente. Certamente você estava com ele. Você é Galileu? Você não muda, você estava com ele. Você tem alguma coisa do jeito dele. Você é um seguidor de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. E Pedro, numa situação terrível, ele arrepende, ele sai ali, Jesus olha para ele, quando ele nega a 3ª vez, ele lembra da palavra de Jesus. Jesus não condena, Jesus olha para ele dizendo: Pedro, acorda, Pedro, você é meu discípulo. Pedro, você é aquela pessoa que eu escolhi para estar à frente dos apóstolos, Pedro. E o que eu falo cumpre, Pedro. E Pedro sai ali e chora amargamente. Você sabe o final da história de Pedro? Sabem, na primeira parte, até Jesus subir aos céus. Mas, irmãos, Pedro desejava estar com Jesus sempre. Naquela praia, Jesus estava ali antes de subir aos céus, preparando uma refeição. Peixe. Onde estava Pedro? Já estava apelando: não vou mais seguir Jesus, vamos pescar. E a turminha acompanhou, foram pescar à noite, pegaram nada. Mas quando houve um toque de Jesus lá na praia, ele falou assim: é o mestre. Ele cingiu sua roupa, vestiu, tirou aquela roupa de pescador, que ele estava lá muito à vontade, e ele cinge e vai com aquele desejo de encontrar com Jesus. Jesus nega? Porque ele negou? Jesus abraça e chama para uma conversa.
e restaura o coração de Pedro. Pedro amava estar com Jesus. Quem está assistindo aquela série que vai entrar no cinema essa semana, mais um episódio, aquela série mostra muito bem o zelo de Pedro por Jesus. Atos, capítulo 4, abra comigo. Olha o que aconteceu com Pedro mais à frente. No capítulo 2, depois do poder do Espírito Santo invadir o coração deles, Pedro prega, traz a palavra, milhares de pessoas se convertem. Até aí é legal, até aí é joia. Até esse momento, quem não quer ser discípulo de Jesus? Eu prego mais e milhares de pessoas se convertem. Glória a Deus. Que bom seguir Jesus. Mas, depois dele, impacto missionário, e depois de uma cura maravilhosa no templo, quem estava? Pedro e João. Curando o coxo, Pedro é chamado diante dos líderes religiosos. No capítulo 4, versículo 4, diz a palavra de Deus que quando Pedro, depois de ter pregado, muitos que ouviram a palavra de Deus creram, subiu o número para 5.000 pessoas convertidas. Mas nesse capítulo 4 me chama a atenção que as autoridades do povo, versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo, ele fala, autoridades do povo, anciãos, vocês estão querendo me prender porque eu fiz uma coisa boa, eu e João? Então deixa eu dar uma palavra para vocês agora. Não há salvação em outro nome, porque debaixo do céu, versículo 12, não existe outro nome dado entre os homens o qual importa que sejamos salvos. 13. Ao ver a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Você lê o livro de Atos, vai ter prisão, vai ter libertação e outras coisas mais. O que me chama a atenção, Pedro amava estar com Jesus. Pedro exalava o perfume de Cristo. Ele sabia que a cabeça dele, de João, estava pronta para ser degolada. Ou apedrejados, como era o costume. Como Estevão foi apedrejado. A vida de Pedro e João estava na mão dos líderes religiosos. E ele não estava nem aí, nem tchum, como dizia meu pai. Conhece essa gíria? Conhece, Beatriz? Nem tchum. Está na moda ainda? Nem tchum. Eu não sei o que significa, mas significa isso aí, nem tchum. Nem aí. Se vocês quiserem fazer comigo, vocês podem fazer. Mas eu vou falar para vocês, homens, que crucificaram o meu mestre. Não há salvação fora dele. Vocês precisam se converter também. São pessoas, irmãos, que estavam com Jesus e amavam estar com Jesus. Hoje a gente vê algumas pessoas que dizem que amam Jesus, mas na primeira luta, na primeira provação, quero isso não. Já coloca em xeque Jesus, já coloca em xeque Deus, por que ele permitiu que fulano morresse, por que ele permitiu que fulano ficasse doente, por que ele permitiu que acontecesse comigo, por que ele permitiu que acontecesse com meu esposo, por que eu perdi o emprego, porque aquilo, e esquece que nós não somos mais deste mundo, somos discípulos de Jesus, que a nossa pátria, o nosso celestial, nosso lar maravilhoso não é aqui é uma missão, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não tem outro propósito. Seja com dinheiro no bolso, no banco, com casa própria, o propósito é fazer discípulo. O propósito é congregar com o corpo de Cristo, manter a fé viva para fazer discípulo. O propósito é, como igreja local, unidos num propósito, servir e abençoar os pobres, necessitados, fazer discípulo.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha, que transformação desse homem, porque tinha prazer de estar com Jesus. Primeira característica, estar com Jesus. Eu tenho prazer de estar com Jesus. Por último, nós temos o apóstolo quem? Que eu falei? Paulo. Apóstolo Paulo, irmãos. Homem transformado pelo poder de Deus. Homem temente a Deus, que amava a Deus, ao ponto de ficar cego das Escrituras, de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, que ele se deixou se envolver com a religiosidade. E quando apareceu algo novo, Jesus e os seus discípulos agora, ele pede cartas para matar os discípulos, prender e matar. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava ali cumprindo com a vontade do Pai. É isso mesmo. Sem dó. Psicopata. Não. A religião impregnada na mente e no coração dele, achando que aquilo que ele estava fazendo de acordo com a vontade de Deus. E hoje você vê outros grupos religiosos matando, achando que está fazendo a vontade de Deus. Mas eles não conhecem a Deus. Ele não tem prazer de estar com Deus, mas somente de fazer o que acha que é para Deus. Não é muito diferente hoje, as pessoas estão na igreja, tem igrejas aí lotadas, milhares de pessoas no culto, tem igrejas com 30, com 40, 50, 100, não importa, mas com a cabeça de religião. Estão impregnados da religiosidade, da prosperidade hoje, de ser semideus. Mensagens que bênção. Eu tenho umas mensagens que eu desligo, não consigo assistir. Fica ali naquela conversa, tem um estilo de voz, sabe? Aquele estilo de voz que te encanta como a serpente, vai, e a pessoa fica ali. Daqui a pouco aquela mensagem simplória, a pessoa está chorando. E ele também chora. Ele fica comovido. Não posso continuar falando. E as pessoas são envolvidas nesse negócio. Não querem estar com Jesus todo dia, toda hora. Quem não lê a Bíblia não quer estar com Jesus. Quem não tem sua vida de oração devocional não quer estar com Jesus. E aí engole tudo isso aí. Desculpa, irmãos, mas você está comendo aqueles... Ainda vende sundae também? Não da nossa época. Eu acho que pouco lugar vende sundae da minha época, né? Que era naquela tacinha de vidro, com que caramelo, aquele sorvete especial que você escolheu de creme flocos, com aquela cerejinha em cima, as castanhas de caju, que na época era castanha de caju, hoje a gente não sabe o que é, se é serragem misturada com amendoim, a gente não sabe, né? Aí ela come aquilo ali, nossa, que delícia, ai. Depois vai fazer um exame, está com câncer, porque era tudo cancerígeno. É assim o alimento que essas pessoas estão dando. Porque não leva a ser um discípulo de Jesus, não leva a amar Jesus e querer estar com Jesus, e comer a palavra de Deus, que eu quero estar com Jesus, de dobrar o joelho, ter seu tempo com Deus, que eu quero estar com Jesus, de abrir a boca e falar para Jesus, para uma pessoa, porque eu quero estar com Jesus. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, está lá no Evangelho do Amor. João 15, 14, se não for hoje a memória, quem quiser achar aí, vê onde está aí. Porque quero estar com Jesus. Não, é muito mais fácil. Porque eu sou uma pessoa que ama Jesus, eu vou à igreja, eu dou oferta e dou mesmo com vontade. Graças a Deus, eu sou obediente à palavra, eu obedeço na minha igreja, graças a Deus. Quantas almas você falou de Jesus essa semana? Para alguém? Para quantas almas você falou de Jesus? Ah, não. Por quantas pessoas você abordou e orou por ela? Quantas pessoas você estendeu sua mão e foi lá visitar e abençoar a vida dela? Porque ela estava precisando. Ah, não.
religiosidade. Não tem prazer de estar com Jesus, porque quando tem prazer de estar com Jesus, você declara morte para você. Gálatas, o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, o que diz lá? Já estou crucificado com Cristo Jesus. Crucifiquei a minha carne com Jesus. E a vida que eu vivo agora, aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O apóstolo Paulo chegou a uma posição de amar tanto e querer tanto estar com Jesus. Ele falou assim: não vivo mais eu. Pô, quem dirige a minha vida é Jesus. Eu morri em Jesus. E vou ressuscitar com Jesus. E a vida que eu tenho é com Jesus e para Jesus. Maravilha. Bênção. Glória a Deus. Aí quando você vai para 2 Coríntios 5,17, o que diz lá? O apóstolo Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aquele homem, aquele Paulo, que perseguia a igreja, que sabia quantas mais línguas que todo mundo, uma família boa, morreu. Fez tudo novo na minha vida. Meu irmão, Jesus fez tudo novo na sua vida? Ou tem casca do velho? Tem que morrer. Você precisa morrer em Jesus. E com Jesus. Não se fala muito mais sobre pornografia, né? Está ficando uma coisa comum, pornografia. Qualquer filme, qualquer série que você abre tem pornografia. Às vezes muito explícita, às vezes não. A pornografia está lá. E os homens estão aí olhando pornografia. Faz uma aliança com Deus nos seus olhos. Faz uma aliança. Como Jó fez. Meus olhos é para minha esposa. Não é para mulher nenhuma mais. Você, mulher, faz uma aliança com seus olhos. Faz uma aliança com a sua mente. E seja uma mulher segundo o coração de Deus, morta em Cristo Jesus. E esse é o resultado na vida de Paulo. O maior fundador de igrejas da sua época. Porque ele era guiado por quem? Por Jesus. Pelo Espírito Santo que habita nele, que habitava nele. Ele queria ir para um lugar, vai lá para Macedônia. O Espírito impediu dele ir. Mudou o rumo da direção, mudou o rumo dele para uma nova direção. Apanhou, sofreu, chicotada, naufrágio, bufetada, fome. Estou no foco. Estou no foco. Eu amo estar com Jesus. Eu amo estar com Jesus. Nem aí, morri. Pode bater, estou morto. Dói a carne. E ele teve a morte mais rápida. Uma morte privilegiada, irmãos. Foi degolado. Muito pior morrer sofrendo. Pá, pum, acabou. Já está na glória. Uma pessoa, às vezes, com um colega, não conhecia, mas um colega, pastor Batista, do interior, na zona da mata, me ligaram. Coitado, o pastor morreu no púlpito. Foi coitado, não, glória a Deus. Eu fiquei coitado, que bênção morrer no púlpito. Estou aqui pregando. Vocês vão apavorar, mas eu vou estar lá na glória. O pior é um pastor chegar aqui e falar: ai, irmão, estou com uma dor aqui, vou ter que parar o culto, aí vai para o hospital, fica 4 meses no hospital sofrendo. A igreja orando. A gente não entende os propósitos de Deus. Mas eu entendo uma coisa: seja sofrendo, seja pá, pum, meu foco é Cristo. Eu tenho prazer em estar nele. Você está com Jesus?
Você habita, Jesus habita em você pelo Espírito Santo? Com certeza. Eu sei que a sua resposta está sendo positiva. A sua maneira de ser é semelhante a Jesus? As pessoas identificam você como alguém que está com Jesus e anda com Jesus? A primeira característica é essa, irmãos, do discípulo de Jesus. É estar nele. É prazeroso estar com Jesus. Não gasta tempo. Irmãos, eu confesso que essa semana eu estava moído depois daquela viagem, né, Anísio? Viagem tensa na volta, irmãos. Carro, todo buraco passava, falei, nossa, vai cair o motor do carro. Quando eu cheguei lá, o carro começou com essa barulheira na suspensão. Pegamos filas de caminhões termináveis. A Neide cansou de ficar me vigiando. Se eu podia cortar ou não, ela estava atrás de mim. Ela falou assim, imagina a Neide falando assim, chega. Eu sei que meu pastor não vai fazer bobagem. E não fiz não, né, Neide? Fiz não, não? Só uma vez lá que mas não vinha carro, né? Eu olhei e falei assim, só tem 2 caminhões. Quando eu entrei, tinham 120 metros de caminhão para cortar. Por isso que carro de pastor tem que ser um carro que anda bem, para não morrer na estrada. É sério, irmãos. É sério. No dia que você for à igreja que quiser abençoar o pastor com um carro, tem que ser um carro que ande bem. E ensina para os das outras igrejas, que eu vejo uns colegas andando de um Fiat Uno, é um perigo. Porque numa dessa ele morria. E se aparece um caminhão lá, e ele está quase ultrapassando o caminhão, não ultrapassa, ele tem que jogar naquela cidade de Pará de Minas, vai para o buraco. A gente é prudente, eu fui prudente, não via ninguém. Aí eu até falei aqui, Anísio, que absurdo. Passamos com tranquilidade. Graças a Deus, acelerei o carro foi e passou. Mas se fosse um outro carro, não, porque quando eu passei, a reta acabou e depois começou a descer, já vinha aquela fila de caminhão outra vez. E se fosse um carro me acompanhando, não colado em mim, uns 3 caminhões atrás de mim, ele já não ia passar. Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali, Jesus está ali. Eu nem sei porque eu fui falar esse negócio de caminhão, mas eu quero dizer que mesmo ali, Jesus está ali. Prazeroso demais estar com Jesus. Chegando aqui em Belo Horizonte, eu falei, Jesus, me leva até em casa. Deixei o Anísio lá na casa dele, a Neide, quase 9 horas da noite que nós chegamos, né, Anísio? Falei, Jesus, o Anísio não sabe. Desci a casa do Anísio, asfaltozinho, primeiro eu quebra-mola, eu falei, ai meu Deus. Fui descer a ruazinha lá que sai na rodovia do Minério, pro Anel, toda caracolada, né, Anísio? Toda frisada. Eu falei assim, Rúbia, vamos orar aqui para Jesus. Agora eu vou meter o pé, se tiver que quebrar, quebra. Jesus está comigo. E fomos lá. Foi uma luta. Chegamos. Orei e fui dormir. Quebrado e moído. Irmãos, no outro dia, Jesus me acorda. Falei, Jesus, está cedo. E Deus falou comigo, eu virado assim de lado, a Rubem nas minhas costas aqui de lado, e falei assim, Jesus, estou cansado, estou moído. Levanta e ora. Tem gente precisando. Levanta e ora. Falei, Jesus, só mais 5 minutos. Aí o Wesley, deixa de ser trouxa. Aí sou eu falando comigo mesmo. Ele está mandando levantar, levanta. Aí eu fui orar. Fui ter meu tempo de oração. Eu não ponho mais despertador para orar, irmãos. É Jesus que me acorda agora, quando eu estou moído. E quando eu estou moído, eu acordo normal. Meu horário é entre 6 e 6:30, eu já levantei, Deus me levanta. Posso dormir igual eu dormi, moído. Fui dormir às 10:30 da noite ainda. Jesus levanta. Depois de orar, tomei um cafezinho rápido e fui lá para o borracheiro. Meu borracheiro lá, ele mexe com um pouquinho de suspensão, que ele aprendeu. Falei, borracha, dá uma olhada aí. E eu já tinha orado. Já tinha falado com a Anísio. Deve ser Bieleta. Deus queira que seja Bieleta. Que eu tenho que ir para a casa do Carlos hoje à noite e para a igreja domingo. Sabe o que era, irmãos? Eu nunca tinha visto isso. A Bieleta afrouxou, não sei como, do nada. Anselmo, pelo amor de Deus, que coisa terrível.
Aí eu quero fazer uma comparação. Às vezes você é uma bieleta na igreja, meu irmão. Mas você frouxo, faz um barulho tremendo e todo mundo se preocupa com você. Sabia disso? Que você pode achar que é uma bieleta, mas você é importante. Precisa ser ajustado aí pela palavra de Deus, fazer a sua função boa. Ele foi lá, apertou, dá a volta. Eu falei, não, olha o outro lado. Aí ele olhou, não, está tudo jóia, dá a volta. Dá a volta, que dê barulho. Que eu amo estar com Jesus, irmãos. Eu tenho aprendido a amar estar com Jesus. Eu não saio da minha casa sem orar a Jesus, eu não como sem orar a Jesus, eu não faço nada sem orar a Jesus, porque Ele está comigo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Às vezes Satanás vem, ó, com as flechinhas dele lá. Opa! O Espírito Santo já dá o sinal. Pá! Sai fora, demônio. Às vezes eu me pego falando alto. Eu ensinei o Luiz quando era pequeno, repreender o demônio. Aí uma vez eu estava na loja americana, isso é só um parênteses, nem nada a ver com a mensagem assim direta. Aí eu estou aqui numa carreira aqui da lojas americanas, aí ele saiu e entrou atrás de mim para ver, não sei se era carrinho Hot Wheels. Ele era pequenininho, tinha uns 8 anos, menos de 8 anos, 7 anos. Tinha um senhor com barba de profeta, barba feia aquela, sabe aquelas barbão de profeta, assim, agachado, olhou para ele e falou assim, está amarrado em nome de Jesus, sai! Aí o pastor veio, né? Vou falar o que para a pessoa? Desculpa? Desculpa de quê? Fiquei sem graça, fiquei sem voz. Porque desde pequeno tenho ensinado Jesus, porque Jesus foi ensinado na minha vida através de alguém, dos meus pais, através de outros professores de escola dominical, através de pastores que passaram na primeira igreja batista pregando o evangelho. Eu fui recebendo todo esse alimento na minha vida, mesmo assim negando Jesus. Aos 18 anos, agarrei em Jesus, Jesus agarrou em mim. Mudou a minha vida. E desde Jesus ter mudado a minha vida, eu não tenho prazer de não ir à igreja. Eu só tenho prazer de vir à igreja. Tenho prazer de estar nas coisas da igreja. Tenho prazer de estar com os irmãos. Tenho prazer da palavra de Deus. E dos anos para cá eu tenho tido mais prazer ainda de estar com Jesus. Então, encerrando, é isso aí. É prazeroso estar com Jesus. É a primeira característica do discípulo de Jesus, é estar com Jesus. Amém? Pregadores Reconecte, essa mensagem é do pastor, do Espírito Santo, para você ser empolgado pelo Espírito Santo, direcionado a pregar outras características de Jesus. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar para as pessoas que estão na internet em primeiro lugar e despedir delas. Pai, em nome de Jesus, cada um que está nos vendo pela internet possa receber a palavra do Senhor, poderosa do Espírito Santo, e retomar um caminho de ser discípulo de Jesus, que tem prazer de estar com Jesus. Que o Senhor abençoe cada um. O amor de Deus Pai, a graça de Jesus e o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua igreja agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe na internet, ore por nós. Quer participar com a gente? Tem todas as informações aí. Entre em contato conosco. Vem fazer uma visita se você não participa de nenhuma igreja. Ou se você está aí frio, mas tem o poder do Espírito Santo te incomodando, procurando uma igreja para servir a Deus. Quem sabe aqui é o seu lugar. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.